Olá malta, sejam bem-vindos ao meu canal e aqui estou eu para mais um vídeo. Hoje eu trago-vos o caso da Danielle Jones, uma rapariga de 15 anos que foi brutalmente assassinada e apesar de existir um culpado, não existe um corpo, ou seja, o corpo dela continua desaparecido e ainda não foi encontrado depois de todos estes anos. Mas antes de irmos para o caso, eu quero pedir-vos para vocês se inscreverem no canal se ainda não são inscritos, deixarem o vosso like, partilharem este vídeo com os vossos amigos, seguirem-me também no meu Instagram, eu quero muito chegar aos 200 seguidores lá no Instagram, portanto vão lá seguir-me. E agora, sem mais demoras, vamos então para o caso de hoje. A Danielle era uma rapariga de 15 anos, ela nasceu no dia 16 de outubro de 1985 em West Tilbury, Essex. Ela era filha de Linda e Tony Jones e irmã mais velha de Michelle e Ryan. Como todas as raparigas da sua idade, ela gostava de música, ir ao shopping, ao cinema. Ela era descrita como uma rapariga bastante carinhosa e preocupada com os outros e no futuro ela queria muito trabalhar com crianças. No dia 18 de julho de 2001, ela saiu de sua casa pelas 8 da manhã para apanhar o autocarro que a levaria à escola, mas pelas 2 da tarde a mãe recebeu uma chamada da escola a perguntar se estava tudo bem com a Danielle, já que ela não tinha ido às aulas. A mãe dela pensou que se tratasse de um engano porque ela tinha saído de casa de manhã para ir para a escola, portanto ela tinha que estar na escola, mas eles disseram-lhe que não, infelizmente não havia engano e a Danielle não tinha aparecido na escola naquela manhã. A família pensou então que talvez tivesse acontecido algo inesperado e que no final do dia ela voltasse para casa com um bom motivo para ter faltado às aulas. Mas a verdade é que ela não voltou e no dia seguinte a mãe dela acabou por ir à polícia reportar o desaparecimento. Cerca de 400 voluntários e 70 agentes da polícia participaram nas buscas, foram espalhados cartazes pela cidade, distribuídos flyers. A comunicação social divulgou também o caso e a polícia pediu ainda às pessoas para verificarem se estava tudo bem nas suas garagens, porque existia a possibilidade de Danielle ter feito algo de mal e estar com medo de voltar para casa e poderia estar escondida numa das garagens dos vizinhos, mas nada foi descoberto. Várias testemunhas disseram ter visto uma rapariga bastante parecida com a Danielle a falar com um homem que conduzia uma carrinha azul e que ela terá seguido viagem, terá apanhado boleia com esse tal homem nessa carrinha azul. 3 rapazes disseram também que nessa manhã, quando iam a caminho da estação dos autocarros, passaram pela Danielle e ela ia a caminhar na direção oposta à estação dos autocarros e terá sido nesse momento que ela foi abordada por esse condutor da carrinha azul. Numa bolsa no quarto da Danielle foram encontradas 2 notas e uma delas dizia "Hello Princess, hope you have a lovely holiday, text me when you get back, love Stuart." E antes de desaparecer, a Danielle terá enviado uma mensagem a um tio dela chamado Stuart e nessa mensagem ela dizia "Thanks Uncle Stu, I love you, you're the best, tell my mom I'm sorry." E por causa destas mensagens, uma semana depois do desaparecimento, a polícia tinha já um suspeito, Stuart Campbell. O Stuart era tio da Danielle e a polícia tinha quase certeza absoluta de que ele estaria de alguma forma envolvido no desaparecimento. Durante as buscas, toda a gente estava imensamente preocupada em saber o que tinha acontecido com a Danielle, onde é que ela estava, mas o Stuart estava bastante calmo, como se nada tivesse acontecido, e isso era estranho porque os dois eram bastante próximos e o Stuart tinha também uma carrinha azul igual à que teria sido vista na altura do desaparecimento. Ele foi detido e interrogado pela polícia, mas como ele se recusou a falar e a polícia não tinha evidências físicas de que teria sido mesmo ele o responsável pelo desaparecimento, ele acabou por ser libertado. No dia 1 de julho, a polícia recebeu uma chamada a relatar o avistamento de uma carrinha azul e essa mesma carrinha já tinha sido vista em outras 2 ocasiões a abordar jovens adolescentes. Algum tempo depois, a polícia acabou por encontrar uma pista que os levou até a uma casa em Grey Essex e, curiosamente, essa casa ficava no mesmo sítio onde o tio Stuart também vivia. Ele foi novamente detido e interrogado pela polícia e desta vez ele decidiu falar.
Ele disse que não poderia ter sido ele a sequestrar a Danielle porque, na altura do desaparecimento, ele estava numa loja chamada DIY Store, a 30 minutos de distância do local de onde a Danielle desapareceu. Mas depois de uma análise ao telemóvel dele, foi descoberto que era mentira. A polícia descobriu que, na hora em que supostamente a Danielle terá desaparecido, o telemóvel dele deu sinal no mesmo sítio onde o telemóvel da Danielle também deu sinal, ou seja, isto queria dizer que os dois estariam juntos, provavelmente na casa dele. O Stuart terá se aproximado bastante da Danielle nos últimos tempos e ele criou meio que uma relação inapropriada com ela. Ela não queria ter nada com ele e rejeitava-o completamente, mas ele meio que criou uma obsessão e mandava-lhe centenas de mensagens, ia até à casa dela todos os dias e conseguiu mesmo arranjar uma cópia da chave da casa dela, e quando a casa estava vazia, ele ia até ao quarto dela e deixava-lhe mensagens creepy, disgusting, o que vocês quiserem chamar, tipo mensagens inapropriadas, tipo bilhetes com coisas. Numa ocasião em que a Danielle foi de férias com a família, ele terá mesmo passado os dias no quarto dela, deitado na cama dela, e terá-lhe deixado várias mensagens espalhadas pelo quarto, mas eram mensagens que ela não iria encontrar logo quando entrasse no quarto. Eram tipo mensagens escondidas em vários sítios, por exemplo, dentro de livros, dentro de gavetas, mensagens que ela não iria encontrar logo. Ela iria encontrar essas mensagens ao longo do tempo quando fosse mexendo nas coisas no quarto. Ele insistia em dar-lhe boleia até casa todos os dias e 2 semanas antes de desaparecer, ela chegou a casa bastante nervosa depois de ter sido transportada pelo tio desde a estação dos autocarros até casa, e a mãe dela perguntou-lhe o que é que se passava com ela e ela disse que tinha passado por uma situação bastante constrangedora com o tio, mas que preferia não falar disso. Ela terá confessado aos amigos que um dia, quando saiu das aulas, o tio estava à sua espera. O tio e a mulher dele iriam ser pais e então ele disse-lhe que iria fazer compras para o bebê e perguntou-lhe se ela queria ir com ele fazer então compras para o bebê. Eles foram então às compras, mas acabaram por ir também ao cinema e durante o filme ele passou o tempo todo a segurar-lhe a mão, deixando a Danielle bastante desconfortável. Durante as buscas feitas à casa do Stuart, foram encontradas centenas de fotografias indecentes de adolescentes e ainda imagens pornográficas de crianças que ele terá descarregado da internet. No sótão foi encontrada uma mala com lingerie, algemas e outros objetos sexuais e foi também encontrado um papel com o número de telemóvel da Danielle e o pino, dando-lhe acesso total ao telemóvel dela, se ele assim o quisesse. Por fim, foi ainda encontrado um diário onde era perfeitamente possível ver que ele tinha uma obsessão extrema por jovens adolescentes e gostava imenso de manipulá-las a pousarem para ele. A maior parte desse diário era dedicado à sua obsessão pela Danielle e sempre que ele estava com ela, ele escrevia no diário coisas do tipo: eu vi-a hoje, eu estive com ela hoje, eu falei com ela hoje. Creepy. Só creepy. Num período de 20 anos, ele terá tido contacto com mais de 30 vítimas e, para ter acesso mais fácil a essas vítimas, ele passava os dias no shopping à procura do seu alvo, que eram raparigas entre os 13 e os 15 anos. E ele abordava-as dizendo que era um fotógrafo para uma agência de modelos chamada Cinderella Models e acabava por convencê-las a irem até à sua casa para posarem para ele em biquíni. Ele já tinha sido condenado anteriormente por ter sequestrado uma rapariga de 14 anos e os pais da Danielle sabiam disso, toda a gente sabia disso, que ele tinha estado preso, mas de alguma forma ele convenceu as pessoas de que tinha sido um engano, que ele tinha sido preso injustamente. Essa jovem, essa rapariga, é que tinha pedido para ser fotografada e que ele era completamente inocente e as pessoas de alguma forma acreditaram que ele seria inocente. No dia 14 de novembro de 2001, apesar do corpo da Danielle não ter aparecido, a polícia tinha já evidências suficientes para prender o Stuart.
A polícia acredita que ele estaria farto de estar a ser rejeitado pela Danielle e que naquela manhã ele terá ido até à estação dos autocarros e ofereceu-lhe boleia até à escola, mas ao invés de a levar para a escola, ele levou-a para a sua casa e lá a Danielle terá sido morta e ele terá de alguma forma se livrado do corpo. O julgamento do Stuart começou no dia 14 de outubro de 2002 e no dia 19 de dezembro desse mesmo ano ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional até 2021, ou seja, ele poderá vir a ser libertado este mesmo ano. O corpo de Danielle nunca foi encontrado e mesmo depois de ter sido condenado, o Stuart recusa-se a falar. O caso continua aberto e ao longo de todos estes anos a polícia tem feito um grande esforço para tentar encontrar o corpo da Danielle, para que mesmo depois de todos estes anos ela possa ter uma despedida digna. Mas o que é certo é que até ao dia de hoje o corpo da Danielle nunca foi encontrado. Mas enfim, malta, este foi o caso bastante disgusting, creepy. Um homem tio, ainda por cima, que tinha uma obsessão terrível pela sobrinha. Comentem em baixo o que é que vocês acharam. Subscrevam se ainda não o fizeram, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos. Eu agradeço todo o apoio que vocês dão ao meu canal. Muito, muito obrigada. E é tudo, espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau!